Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do RiosCast. Voltamos! Eu sou o Alan Pelais, sócio fundador da Rios Investimentos. Para quem não sabe, a Rios Investimentos é o nosso escritório que faz assessoria de investimentos private, levando melhores rentabilidades, melhores produtos e um atendimento personalizado para o seu patrimônio crescer. Se você quer saber mais informações, nós deixaremos o nosso link aqui para você entrar em contato conosco pelo WhatsApp. Eu sou a Renata Vorler e hoje começa mais um episódio aqui, como o Alan falou, do RiosCast. Lembrando que o RiosCast é um podcast com o intuito de edificar a sua vida, tanto do lado pessoal, sobre grandes trajetórias de vida, pessoas que alcançaram sucesso apesar de tantas dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, e principalmente aquele toque de coragem para você que ainda não empreende, colocar aquele empreendedorismo em prática. E hoje o tema ele é bem polêmico. O que você achou do tema de hoje, Alan? Bem polêmico, é aquele tan. E eu quero que vocês deixem aqui abaixo a opinião de vocês sobre tudo que a gente vai passar aqui, porque hoje várias bombas aqui serão em pauta, né? E hoje o tema é: ser advogado criminalista é realmente defender bandido? O que vocês realmente acham? E nada melhor do que eu trazer... eu não vou falar uma personalidade, porque ele já se tornou assim uma referência lá na cidade, tanto de São Paulo, de Mariporã, como estado de São Paulo. Então, hoje eu trago um convidado que ele tem 31 anos, ele trabalhou por anos no Fórum Criminal e na Defensoria Pública. Ele é advogado e ele possui o próprio escritório, que é exclusivo na área criminal. Dr. Guilherme Walter, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. Acompanho o podcast já há um tempo, sei que vocês têm feito um trabalho muito legal com o RiosCast, então para mim é uma honra e hoje vamos conversar, fazer esse bate-papo bacana aqui. Hoje a gente vai mudar um pouquinho aqui o escopo do nosso programa, porque são tantas perguntas que nos enviaram, né, Alan, que a gente acha que esse tema tá bem polêmico. Acredito, doutor, que você já recebeu várias vezes essa mesma pergunta. Ser criminalista é realmente defender bandidos? Você quer se posicionar aqui para esclarecer de vez todas essas dúvidas? Claro, vamos lá. Normalmente tem essas perguntas, né? Como você defende um bandido? Por que você defende um criminoso? Ou não, o advogado? Mas eu sinto muito que há uma confusão, né? As pessoas confundem um pouco a figura da pessoa que cometeu um crime com a figura do advogado. E essa confusão normalmente colocam eles no mesmo lugar. Então a pessoa ela foi denunciada por um crime, seja de roubo, homicídio, ela tem o direito à defesa. Todos temos direito à defesa, né? Vamos supor, você tá lá dirigindo seu carro e você atropela alguém. Sem querer, você não estava bêbado, você só atropelou alguém. Você tem direito a uma defesa. Então as pessoas confundem isso, que o advogado ele é o criminoso, ele é a pessoa que praticou um crime. Então, quando a gente tira, né, essas duas figuras, a pessoa que praticou o crime e a pessoa que defende a pessoa que praticou o crime, a gente tira essa nebulosidade do advogado, né? Não quer dizer que o advogado é o criminoso, mas sim a pessoa que vai exercer a defesa de alguém que praticou um delito. E aí, quando esse advogado exerce a defesa de quem praticou um delito, não necessariamente ele está ali defendendo tudo que aquela pessoa está falando, né? Via de regra, a gente defende o que aquela pessoa tem direito. Olha, a pessoa foi presa em flagrante, tem imagens dela praticando os fatos, eu como advogado não posso pedir uma absolvição, eu como advogado vou pedir uma diminuição de pena. Então eu acredito que essa parte obscura, né, que a sociedade às vezes confunde, tem que ficar um pouco clara no sentido de o advogado não é o criminoso, o advogado não é quem pratica o crime, quem pratica o crime é a pessoa que delinquiu. O advogado faz a parte dele como a pessoa que vai levar para a justiça, como uma voz para a justiça. Como eu disse, o Alan supostamente atropelou alguém, eu vou levar para a justiça, olha, o Alan fez isso sem intenção, ele não teve a intenção, estava escuro, a pessoa atravessou fora da faixa. Então todos necessitam dessa defesa e obviamente que a pessoa que praticou o delito não pode ser confundida com o advogado que a defende. Eu entendo dessa forma. E quando a figura muda e você sabe que a pessoa é criminosa, como é defendê-la? Vamos lá, também é a pergunta que eu mais recebo, né? O que você faz se a pessoa fala a verdade e fala que ela é criminosa? Há várias hipóteses. Primeiro de tudo, eu não trabalho com a ideia do que o meu cliente vai falar, e sim daquilo que tem no processo. Então, como eu acabei de falar, gente, o meu cliente foi preso praticando um roubo,
em flagrante, com vídeos, com testemunhas e ele com os objetos do crime. O que eu, como advogado, vou falar? Que ele não praticou? Não tem como. É incoerente. Então, quando eu vejo o processo e do processo eu analiso que ele praticou o fato, eu vou repassar para ele esses fatos. Olha, não adianta você falar que você não fez, não adianta você falar que você não estava lá, porque você estava, tem vídeos, tem tudo. Então, eu acredito que quando nós entendemos essa dinâmica do advogado, que é trabalhar com o processo e não necessariamente com a versão do cliente, fica muito mais fácil. Porque é isso, vários clientes meus, o processo vai ter uma dinâmica que vai demonstrar que ele cometeu, como do contrário, né? Eu tenho clientes atualmente que eu tenho certeza que ele é inocente. Todavia, o processo está indicando que ele seja culpado. Eu tenho que trabalhar para demonstrar que ele é inocente. Então, eu vou juntar testemunhas, eu vou juntar provas, eu vou juntar declarações, tentar juntar vídeos, tentar juntar a dinâmica dos fatos para comprovar que ele é inocente. Agora, quando eles me expõem, né? Olha, eu matei mesmo, ou eu fiz isso. Todos os meus clientes eu vou indicar para que eles confessem os fatos. É muito mais fácil, exatamente o que eu falei. Você olha o processo, tudo indica que ele fez. Qual a lógica de eu, como advogado, ficar insistindo, né? Não, olha, você é inocente. Tem alguns advogados aí que não, né? Você é inocente, o cliente meu não pratica crime. Olha, toda a dinâmica fática diz que você praticou. Se você tá me falando que não praticou, então a gente vai ter que provar que você não praticou. E se a gente não tem provas, você praticou. Essa é a lógica, né? A pessoa que ela confessa pra mim que ela cometeu, eu sempre indico para que ela confesse os fatos também em juízo, não ficar insistindo, porque é o que eu sempre falo para ela, né? Promotor e juiz, eles trabalham todo dia com crime. Então, o promotor, ele não vai ficar com o coração mais bonzinho porque ele tá lá chorando. Ele vai olhar os fatos. Os fatos ocorreram? Ocorreram. Tem que se condenar. Então, é isso que eu sempre indico ao cliente. O cliente me confessou que ele praticou, confesse também pro judiciário. Isso aí, não há dúvidas quanto a isso. Pelo menos para mim, como advogado. Acho que isso desmistifica muito, né? Que o pessoal vê o advogado como posição de Deus. Ele vai inocentar o bandido de todas as acusações. Exato. E daí começa a ter aquela imagem negativa de, mas olha, tá resolvendo o problema do bandido. O bandido matou e ele vai inocentar. Não é assim, né? Você explicando fica bem claro que é aquilo lá, é o direito básico da pessoa ali de ter uma defesa, uma pessoa, né, ao lado dela, um profissional. Sim. E não, né, que você vai, né, a favor da impunidade. Sim, exatamente. E tem uma brincadeira que eu faço com meus amigos. Quem absolve, quem solta é o juiz. Eu apenas peço. Então eu vou pedir o que eu acho que está no processo. O juiz pode dar o que o promotor pediu, pode dar o que eu pedi. Quem faz isso é o juiz. A minha função é apenas intermediar o meu cliente para o judiciário. Agora, o que o juiz vai decidir vai ficar em cargo dele. E como foi pisar pela primeira vez num presídio, assim? Foi assustador? Porque a gente de fora, eu penso assim, como mulher, tá? Até uma curiosidade, vocês também passam por revista? Mulher também passa sendo advogada? Como é que funciona, assim, o dia a dia de vocês? Porque eu admiro tanto. A Renata pira nisso. A gente vê um monte de série, tudo de presídio, então... Aí eu fico, será que eles são revistados? Como é essa emoção, né? Vamos lá. Eu já advogo na área há muito tempo, então acredito que a minha primeira visita ao presídio foi em 2018, logo que eu acabei de sair da faculdade, porque até então, na faculdade você precisa de uma carteira de estagiário e eu não estagiava diretamente no escritório, então, após advogar, que eu fui a um presídio. A questão, vamos passar primeiro por essa questão da revista, né? Todo mundo que entra no presídio tem que ser revistado. Todo mundo. Não mas hoje em dia, a revista íntima, né? As pessoas às vezes pensam, a pessoa vai tirar a roupa, vão gravar ou qualquer coisa do tipo. Não, hoje não. Pra qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E aí eu vou explicar como que funciona uma revista em presídio. Você entrou no presídio, eles pegam seus dados, obviamente, né? Só pessoas cadastradas, né? Advogado, psicólogo, pastoral, algumas igrejas podem entrar em presídio. E, obviamente, promotor, juiz, essas pessoas que estão vinculadas ao poder judiciário podem entrar em presídio. Eu vou colocar aqui o advogado, né? O advogado. Entrei no presídio, dei meus dados, informei o cliente que eu vou atender. Eles me levam para uma sala que tem um raio-x, que era o raio-x que foi usado nas Olimpíadas de 2016. Muitos raios-x, tanto que está marcado lá, Olimpíadas 2016. Muitos raios-x que foram usados nos aeroportos de 2016 foram fornecidos para as penitenciárias. Falando da capital de São Paulo, né? Não tenho a expansão de outros estados, mas em São Paulo eu tenho certeza que você entrou no presídio, você passa por um raio-x e o raio-x mostra tudo
tudo que você tem em você, ele mostra. Então, me recordo que uma vez eu entrei no presídio e eu tinha, muito antigamente, aquelas gravatinhas de zíper, sabe? Aquelas bem antigas. Nossa. E o zíper marcou. E aí o segurança falou, doutor, o que o senhor tem aqui? Eu falei, meu Deus. Aquele medo, né? Você tá no aeroporto, assim, meu Deus, será que eu tô com arma? Eu falei, tá. Eu falei, ó, é uma gravata de zíper e tal. Nunca mais usei esse tipo de gravata. Acho que a partir dali foi um diferencial. Mas você passa por esse raio-x, sempre muito tranquilo. Obviamente, como eu disse, ele mostra tudo. Então, ele mostra dentro do corpo, ele mostra o que você tá carregando na sua roupa, o que você tem dentro do seu intestino. Eu falo isso porque eu já vi. Logo após sair ali da revista, eu olhei no computador e tinha tudo. Então é isso. A pessoa que tenta, às vezes, entrar com celular, com droga, ela vai passar por um raio-x. E ela corre o risco de ser descoberta, né? E aí, passando agora para a segunda questão, como foi a primeira vez? É assim... Eu não tenho palavras, assim. É muito assustador por as grades, os cadeados, o barulho, as pessoas gritando. Imaginar que eles não têm nenhum acesso, né? Supostamente. Não tem nenhum acesso aqui fora, então eles não têm comunicação, eles ficam lá dentro entre eles. E é muito fedido, assim, né? Porque, pensa, várias pessoas juntas num lugar em que não dá pra arrumar sempre. O advogado, ele não entra no pátio, ele não vai até a cela do prisioneiro, né? Normalmente eles trazem ele até uma sala que o advogado conversa. Então, adentrar a um presídio, né, posteriormente das grades, o advogado não entra, pelo risco mesmo que há. Eles trazem o preso para conversar com a gente. Mas é muito assustador, assim, você imaginar... Por mais que a pessoa tenha errado, por mais que a pessoa ela deve pagar pelos atos que ela cometeu, imaginar que aquelas pessoas estão privadas de liberdade, sabe? Eu não consigo imaginar me privar da minha liberdade. E a edição de todas as liberdades, né? Liberdades individuais, liberdades de comunicação, liberdade de, às vezes, intimidade com seu cônjuge, porque ali fica limitado. Então, é assustador, assim, você colocar tudo isso no papel e imaginar. Depois de um tempo, óbvio, fica mais tranquilo e pela graça do Senhor Jesus, hoje temos as videoconferências. Não é necessário ir sempre no presídio, dá para se fazer por videoconferência. Normalmente hoje, depois da pandemia, eles têm fornecido um local que você atende o seu cliente por vídeo. É muito mais fácil, você não necessariamente precisa ir ao presídio, né? Antigamente era mais complicado. Eu te falo isso, doutor, porque... Assistindo as séries de presídio, eu fico assim pro Alan, nossa, imagina gente, um exemplo, você tá doente, tá gripado, aí você não pode sair de casa, você tá assistindo seu Netflix lá, uma plataforma de streaming qualquer, enfim. Imagina uma pessoa que tá dentro de uma cela, sei lá, não sei quanto comporta, mas é o que eu já ouvi falar, às vezes uma cela comporta 3 pessoas, tem 50 lá dentro, né? E não ter comunicação com outras pessoas, não ter relacionamento com o cônjuge, com família, isso deve deixar a pessoa... Por isso que, eu não sei se é verdade, mas há estudos que dizem que quando a pessoa sai, a insanidade dela mental é imensamente afetada, né? Você quando conversa com o preso, você vê que realmente eles têm aquela mentalidade de que vai sair, vai fazer o mal em triplo... Porque dizem que a mente vazia é a oficina do diabo, né? Eu acredito que não é regra, assim, pelo menos eu não tenho uma base de dados ou estudos, mas apenas com meus clientes, né? Pessoas que foram presas e, por exemplo, é muito novo, foi a primeira vez que ela foi presa, eu não vi retornar ao crime, né? Uma ou outra nesses fatos. Agora, a pessoa que já tem 5 processos criminais, via de regra, ela continua praticando aqueles mesmos atos, né? Porque é isso, óbvio, né? Foi o que eu disse. As pessoas devem pagar pelos atos que elas cometem. Todavia, é um pouco desumano, sabe? A última, tive um cliente que há pouco tempo atrás, ele ficou uma semana preso. A gente conseguiu fazer ali um procedimento que ele vai responder o processo em liberdade. E ele diz, olha, eu tava numa cela com 20 pessoas, uma cela, né? Pequenininha, e eu dormia em pé. Porque não tinha nem onde sentar. Tipo assim, ele não tinha onde sentar e era muito caótico, assim, muito apocalíptico. Mas a questão dessa desumanidade é porque, assim, as prisões hoje, elas tem muita gente para pouco espaço, né? Então, deveria se abrir mais presídios, deveria se ter, né, uma educação para que as pessoas não fossem para o presídio, só que hoje não há, né? Hoje se você tem o site, né, da Secretaria de Administração Penitenciária, você coloca lá, presídio, sei lá, vou dar um exemplo aqui, presídio Guarulhos. Quando você clica no presídio Guarulhos ou no CDP, né, que é o Centro de Detenção Provisória, vai aparecer capacidade e o quanto de pessoas estão presas.
A regra é que o quanto pessoas presas seja maior que a capacidade. Então, vamos supor que a capacidade é 1.000, vai ter normalmente 1.800, 1.500 pessoas. E é isso que a gente acabou de falar, né? Imagina a pessoa ficar ali, sei lá, 3 anos da vida dela, imaginando e conversando e não tendo comunicação aqui fora. Os parentes indo visitar aos fins de semana, né? Que normalmente são as visitas, são aos fins de semana. Muito rápido, você não pode ficar um fim de semana inteiro com seus parentes. Então, isso acaba mexendo com o psicológico. E aí, é o que sempre falam, né? Um exemplo que eu dei, né? Você pega uma pessoa que ela nunca cometeu um crime. E aí você coloca ela dentro de um presídio com pessoas que já cometeram 10, 20 crimes. Ele vai o dia inteiro conversar com aquela pessoa e vai, né? Obviamente, cada um tem suas decisões da vida, mas a regra é que ele converse e seja influenciado cada dia mais por aquela pessoa. Porque todo dia eles estão no mesmo local, conversando sobre as mesmas coisas, e a regra é que essa pessoa saia de lá influenciada, né? Para cometer piores, se não tiver uma estrutura familiar. Porque quantos clientes eu já vi que são abandonados pela família, né? Entrou no presídio e não recebe visita há 6 anos, 5 anos. Isso piora também a situação dele, porque quando ele sair, poxa, minha família nem foi me ver, nem me ajudou, não aconteceu nada. Então, claro, não são dados, eu não tenho dados, né, propriamente dito, mas as questões práticas que meus clientes já viveram, eu sei que é dessa forma. Influencia a mente, influencia tudo, né? Porque a vida acaba parando ali nesse tempo que ele tem que cumprir a pena. E quem mais te procura? É necessariamente a pessoa, que ali, teoricamente, ela tem culpa, ou é a família? Porque eu já vi vários relatos de advogados que o pai e a mãe que entram em contato com vocês, advogados, e olha, meu filho é inocente, armaram pra ele. Você vê vários relatos assim? Muito, muito. Via de regra, é a família. São pais, são esposas, são namoradas. Porque quando a pessoa ela vai presa, ela perde essa comunicação, né? A não ser que, por exemplo, já tive um caso que a pessoa ela foi presa e ela já me conhecia. Então, ela só avisou, olha, vai e conversa com o Dr. Guilherme e tal. Mas a regra é que a pessoa ela perca a comunicação, então a família que vai ter que cuidar das coisas aqui fora. Então, vai ter que cuidar do trabalho, se ela trabalhava, né? Dívida, de casa. Então, a pessoa, quando ela é encarcerada, a família que tem esse cuidado, né, aqui fora para cuidar da pessoa que tá lá dentro. Então, via de regra, é a família que me procura com esses relatos, né? Algumas famílias... Já tive família também que me procurou sabendo, falando, olha, ele cometeu mesmo, eu sei que ele fez errado, eu quero apenas que ele cumpra direito, que ele não seja injustiçado. E outras é isso, não, ele é inocente, eu tenho certeza. E aí é a parte do advogado ali, analisar o caso e ver se é possível ou não um levantamento de provas que vão criar não, né? Mas demonstrar essa inocência. Será mais ou menos isso, né? A pergunta que me mandaram aí disparado de né, várias a mesma é: se você optou por ser criminalista, algum motivo tem, mas assim, financeiramente é rentável? Porque eu imagino de fora, tá, gente? Leiga, porque eu não estou na profissão dele, mas assim, deve ser um dia insano, né, Guilherme? Às vezes de madrugada, não só dia, madrugada. Às vezes a pessoa que foi presa, foi parada numa blitz ou qualquer coisa do tipo, né, acontece, e é o seu telefone tocando de madrugada. É recompensador, assim? É óbvio. Eu acho que tudo na vida vai depender das suas escolhas, né? Se você vai optar por advogar para um escritório, eu acho que não é tão... né, financeiramente não vai te recompensar tanto, porque o escritório, quando você advoga para um escritório, normalmente eles têm uma base de pagamento. Então, ainda que você advogue no criminal para um escritório, os seus rendimentos vão ser menores. Quando você passa a advogar, né, autonomamente ou como sociedade no criminal, obviamente seus rendimentos são maiores, não é inegável, né? E sim, financeiramente ele compensa, porque eu sempre brinco que o criminal ele é a área que vai fazer dinheiro mais rápido. Então, um flagrante, eu nunca vou cobrar um flagrante parcelado, um exemplo, né? Um valor de flagrante parcelado, porque é um ato. Então, eu vou na delegacia e cobro aquele valor. É um processo que vai terminar em 5 meses, né? Já tem uma previsão que o processo vai terminar rápido. E normalmente os processos criminais de réus presos, que a gente chama, né? Eles não passam de 1 ano. Então, são processos muito rápidos que, via de regra, você termina ele muito rápido, então te faz ter um giro muito rápido. Diferente de um processo civil, que você pode ganhar, sei lá, 1 milhão de honorários. Mas vai, às vezes, levar 10 anos para você ganhar 1 milhão de honorários. Vai levar 15 anos. E obviamente, que
são escolhas, né? Eu poderia optar por seguir a carreira civil, trabalhista, ou qualquer coisa do tipo, mas também entra na parte que você falou da escolha, né? O que me fez escolher o direito criminal? Eu entrei para a faculdade muito, né, naquele ímpeto ali, mas eu trabalhava, na época, no Detran de Mariporã. Eu lacrava carro, era a pessoa que colocava a placa no carro. E o Detran, na época, era vinculado à Polícia Civil, né, do estado de São Paulo. Então eu conversava muito com policiais, com as pessoas ali do judiciário, né, perto ali do judiciário, e eles sempre falavam, o direito é legal, né, e sempre me indicavam, falavam, por que você não faz direito e tudo mais? Eu falei, eu vou entrar, com aquele sonho, né, vou entrar pra ganhar dinheiro. Nunca foi um sonho, não, vou fazer a justiça, ali eu entrei pra ganhar dinheiro. Quando eu tava no segundo semestre, eu comecei a estagiar no Fórum Criminal da Barra Funda, e ali eu comecei a gostar do direito criminal. Logo que eu saí do judiciário, né, do fórum, como estagiário, porque só pode ficar 2 anos, eu entrei para a defensoria. E ali eu me apaixonei de vez, porque ali a defensoria me fez entender as necessidades das famílias, sabe? De você... E é o que eu sempre falo para os meus clientes. Dos que praticam, né, delitos, quem mais sofre é a família. Obviamente, as vítimas e tudo mais, mas nesse caso, né, se você fizer um recorte, a pessoa que está presa, ela está respondendo a um processo. Ela sabe que ela vai ser condenada ou absolvida, ela está pagando por algo que ela fez. Agora, a família, ela paga quase como, né, quase como coautor. Lembra que eu falei que o advogado, você não pode olhar o advogado como criminoso, mas as pessoas olham a família como criminosa, sabe? De olhar e falar, você errou. Olha lá, ficou sabendo que o filho da dona Zefa foi preso? Normalmente não julgam o filho, mas julgam a dona Zefa. Porque é a mãe que não criou bem, ou o pai que não estava presente. Então, a família é o que mais sofre. Isso eu vi muito na defensoria. Mães, às vezes idosas, indo 5 vezes na defensoria porque não entendia o que estava acontecendo, não entendia quando o filho ia sair, se o filho ia sair. E ali eu comecei a falar, poxa, eu posso fazer algo diferente. É o que eu já disse agora há pouco. Eu sou a voz dessas pessoas para o judiciário. E se não tiver ninguém nesse meio, elas não conseguem falar. Sabe? Uma família mais pobre ou uma família que não tem condições, óbvio, elas vão procurar a defensoria, mas aquela que tem um pouco mais de condição ou consegue contratar um advogado, ela consegue fazer a ponte e o judiciário consegue ouvir, sabe? Um cliente. Então, eu escolhi o criminal para ser essa voz dessas famílias, às vezes, que não têm condições, dessas famílias que têm um pouco mais de condições e querem, né, ser ouvidas pelo judiciário. Então, financeiramente é rentável, óbvio. Para mim, eu fico muito feliz quando hoje eu consigo ser a voz e ainda ganhar dinheiro para isso, né? Eu acredito que quando a gente trabalha com aquilo que a gente gosta é muito mais fácil. Você trabalha muito mais feliz, você trabalha muito mais alegre. Então, eu acredito que seja isso. É rentável. A advocacia criminal, ela é bacana de se trabalhar e é um dinheiro que você tem atos muito rápidos, né? Obviamente, como eu disse, talvez eu não lucre 1 milhão no mês, né? De uma ação. Mas com o passar dos anos, você, óbvio, seu nome vai ficando mais forte e tudo isso vai dando rentabilidade ainda maior para a advocacia. Agora, assim, uma curiosidade também do pessoal qual é o caso que mais te marcou? Eu acredito que deve ser, assim, casos todos os dias, o tempo todo, mas sempre tem algum cliente que mexe muito com a gente. A gente fala de assessoria também, tem aquele cliente que já mexeu muito comigo, com o Alan também, acredito eu, né? E você? Qual o caso mais mexeu com você, assim? Tá. Bom, o caso não é segredo de justiça, então qualquer pessoa pode, né? Eu não vou citar nomes, tá? Claro. Mas como o caso não é segredo de justiça, eu posso trazer aqui os fatos num contexto geral. Ocorreu um fato em Mariporã, né? Acho que em 2017, 2018, algo do tipo, em que existia uma família, né, da cidade, era uma família muito rica mesmo na cidade. E posteriormente, salvo engano, o pai, ele tinha uma empresa de rádio na época, muitos anos atrás ele tinha uma empresa de rádio, e posteriormente ele foi falindo, né? Ele foi perdendo muito dinheiro, e os filhos viviam, obviamente, dessa questão do pai, então eles sempre estudaram em escolas muito boas, sempre viajaram, sempre tiveram do bom e do melhor, só que a família foi se desintegrando e perdendo dinheiro e perdendo bens. De um determinado momento, o pai já era separado da mãe, os 2 filhos não tinham emprego, todos eles vão morar na mesma casa e quintal, né?
E quando eles vão morar nessa mesma casa em quintal, acontece ali várias brigas, né? Então, o filho briga com o pai briga com o filho, o pai briga com a mãe, e muita briga, muita briga, muita briga. E o pai, ele tinha uma coleção de armas. Quando, num determinado dia, o pai, nas alegações dele, né? Ele já estava cansado de apanhar, porque ele apanhava dos filhos. Testemunhas diziam que ele apanhava dos filhos bem maiores, bem mais novos que ele. Determinado dia, ele já cansado, o filho vem pra cima dele, ele saca uma arma e atira no próprio filho. Esse caso me chocou muito porque ele vai dizer muito mais do que um processo, sabe? Ele vai dizer da desestrutura da própria família, que se apegou a toda a questão financeira que eles tinham e foram morrendo, né? Todos foram morrendo e, consequentemente, todos morreram. A mãe morreu, o filho morreu, o filho foi assassinado pelo próprio pai. A esposa de um dos filhos também morreu e só o pai hoje está vivo. Ele mora nessa casa que eles tinham. Hoje ele é condenado. Ele está condenado, mas ele ainda não foi preso por umas questões de recurso e tudo mais. Mas hoje é o que me marcou muito, muito por essa questão familiar. Mais até do que o caso. Eu tive casos, assim, bem escabrosos, assim, né? Corpo picado, corpo queimado. Mas esse me marcou, eu acho que pelo fato da família, de demonstrar que a família, ela já não existia mais ali. E aí, quando a família não existe, não importa. Eles estavam estruturados no dinheiro mesmo. E aí, quando tudo veio à tona, eles se desestruturaram. E aí, isso me marcou muito, assim. O pai matando o próprio filho, né? Chocante. É um caso muito forte, né? A gente... Uma coisa é algo frio, né? Mas, assim, dentro da própria família, desmoronar desse jeito é raro de se ver, né? Sim. Imagino você, quando recebe Sim. esses casos, acho que ele pensa assim, será que isso aqui tá acontecendo mesmo, E né? como é que você lida com esse lado emocional com contato com as vítimas? E com a família, principalmente, né? Por exemplo, esses casos que a mãe vem procurar. Como é que você trabalha? Porque você acaba fazendo também um lado ali meio de terapeuta, né? Do psicólogo. Isso agora. Exatamente. Óbvio, né? Eu sempre tento ser muito responsável com aquilo que me procuram. Então, eu sempre tento ser muito verdadeiro com os meus clientes. Então, olha, ele pode pegar uma pena, ele pode ser condenado, eu explicar tudo, para que a pessoa também fique tranquila, né? Óbvio, ela não vai ficar... Óbvio que, a pessoa esperava uma absolvição, veio uma condenação, ou eu esperava uma pena menor, veio uma pena maior. Isso aí tudo tá a par, né? O que eu não posso e o que eu normalmente evito, né? É não responder às famílias, que eu já vi muita gente fazendo, né? Ah, não, depois eu respondo. A pessoa, normalmente, quando ela te manda mensagem, ela tá muito ansiosa por aquela resposta. E a depender da resposta que eu vou dar, vai deixar ela mais ansiosa ainda, né? Então, eu sempre tento ser muito proativo nessas questões, de sempre deixar a família informada, sempre deixar o cliente informado, responder o mais rápido possível. Óbvio, dentro do horário ali, né? Eu normalmente dou atenção fora do horário, só para clientes que não são meus clientes. Então, a pessoa me procurou pela primeira vez 11 da noite, eu respondo. Olha, já é meu cliente, me procurou 11 da noite, você pode aguardar até o dia seguinte, porque tá no horário ainda, né? E normalmente não tem o que se fazer entre 11 da noite e 8 da manhã, então normalmente eu respondo no dia seguinte. Mas não deixa um cliente mais de 2 dias sem resposta e tudo mais. E aí entra essa parte, né? A função do advogado hoje... E eu acredito que nem só na área criminal, né? Você pega direito de família aí, que há divórcio, há pensão, há ali visita, né? Você vê que as pessoas, elas precisam falar e precisam ser ouvidas, né? Então, você vai ver o advogado atendendo... sei lá, na área de família, né? Vou expor na área de família. Meu marido não entregou meu filho, era para entregar às 7. É 7h10 ainda não entregou. O advogado não tem o que fazer, mas ele tem que ouvir pelo menos a parte, porque é isso. As pessoas, elas colocam no advogado essa questão familiar e psicológica. No criminal é a mesma coisa, né? Você pega uma mãe que, meu filho tá preso e eu fiquei sabendo que teve uma rebelião no presídio, um exemplo. Poxa, a mãe já fica desesperada. Meu Deus, o que aconteceu com meu filho? Então, o advogado, ele tá ali para fazer essa ponte, né? Esse jogo de cintura para tentar acalmar as famílias, via de regra. Já ouvimos falar, de fora de novo, né? Não temos a vivência, deixando claro aqui, que nem todos os clientes falam a verdade. Como é essa conduta sua de advogado para com o cliente que depois você pegou no pulo ali que omitiu alguma coisa? Já aconteceu. Imagina. Muitos advogados fazem, não é algo que eu gosto.
eu sempre converso com o cliente, falo, tento saber, né, a versão dele. E dessa versão que ele me dá, é o que eu acabei de falar, eu tento compactar com o processo, né? Olhar o processo e ver se a versão dele encaixa. Se a versão dele não encaixar, eu vou explicar para ele que não encaixa e tudo mais. Só que vão ter clientes, né, que eu vou perceber que ele tá mentindo. E ele não vai me falar a verdade até acabar a audiência. Eu já tive clientes pior ainda, que ele mentiu pra mim, mentiu, e quando chegou na audiência, ele tava respondendo por receptação, que é quando a pessoa, ela recebe um bem sabendo que é produto de ilícito, né? Então, ele acha que ele tava com uma moto, que era produto de um roubo. Quando chegou na audiência, a vítima reconheceu ele como alguém que roubou ela. Só que ele não tinha me falado. E aí eu conversei com ele, falei, olha, você roubou essa pessoa? Ele, sim. Eu pensei, por que ele não me falou? Como é que eu fui pego de surpresa? Mas a questão é, eu nunca forço o cliente a me contar a verdade, porque eu sempre digo que a verdade é a dele. E a liberdade dele que está em jogo, não a minha. Então, se o cliente ou não se sente seguro, ou acha que a verdade dele é a verdade real, não sou eu que vou forçá-lo. E às vezes eu até prefiro que ele não me conte para eu não julgá-lo, sabe? Que eu acho que é algo que o advogado ele tem que se abstrair, é de não criar um julgamento anterior ao do próprio judiciário, né? Porque às vezes, sei lá, o cara vai me contar com todos os detalhes do delito que ele cometeu e isso vai me chocar ou isso vai me atrapalhar como defesa. Eu prefiro que ele me conte de forma resumida ou ele me conte a verdade dele. E isso acontece muito. Ou eles acreditam muito naquilo que eles estão falando, isso já aconteceu, de eu olhar e falar, não faz sentido o que ele está falando. Mas ele acredita. E ele não muda, e eu forço, ele não muda. Bom, é o que eu disse, é a verdade dele e é a liberdade dele. Não posso eu forçá-lo. Você tem que falar a verdade acima de tudo, né? Pôr a mão na Bíblia. No Brasil nem tem isso, né? Então, o cliente, ele precisa entender esse sentido. Olha, é a liberdade dele que está em jogo e contar a verdade para o advogado vai fazer o advogado ajudá-lo. Todavia, se a verdade é o que ele está falando, eu como advogado eu não posso, né, julgá-lo e falar... Eu vou mostrar. Falar, olha, o que você está falando não se encaixa com o processo. O que você está falando não entra naquilo que faz sentido para o processo. E aí você vai ser condenado. Então é melhor a gente ajustar para que faça sentido, né? Talvez, foi o que eu falei. Pô, a pessoa foi pega com o celular da vítima. Não fui eu não tava. Você foi pego com o celular da vítima. Você precisa justificar porque você tava com o celular da vítima. Aí, a partir daqui, a gente começa a trabalhar. Então, eu acredito que é isso. A verdade é o que o cliente fala. E, às vezes, não é a real verdade, né? Não se encaixa. Eu acho que a vida de advogado é tipo a série mesmo do Netflix, né? De outras plataformas. Tipo uma aventura, Nossa! né? Fortes emoções. Vocês já pensaram em fazer, fazer um seriado, assim, da vida de vocês? É uma ideia um reality boa. show, né? Todo dia é uma história diferente, né? As histórias são boas. O difícil é o judiciário, que não ajuda. O advogado na frente do balcão lá, recebendo processo. Aí não é legal. Legal são as histórias. As histórias são boas. Conta pra nós, Gui, como foi seu primeiro tribunal do júri? Assim, uma dúvida minha de novo. Como é escolhido o júri? Boa Explica pergunta. um pouquinho o que é o tribunal do júri, Claro. pra quem não conhece. É verdade. Uma boa pergunta. Como funciona o tribunal do júri no Brasil, né? Obviamente, tem toda uma história, mas no Brasil, ele vem instituído desde do Império, né? Aí ele vai mudando o que ele julga e hoje ele julga crimes contra a vida. Crimes dolosos, tá? Então, o que eu falei, sei lá, o Alan atropelou alguém, matou essa pessoa e não teve intenção. Então é um crime culposo, ele não teve intenção. Não, eu joguei o carro em cima daquela pessoa, eu queria matar ela mesmo. Então você vai pro tribunal do júri, que é homicídio, tentativa de homicídio, aborto, instigação ao suicídio. Então quando a pessoa fica lá, se mata, por que você não se mata? Isso vai pro tribunal do júri. Então, salvo engano, são esses casos, eles vão pro tribunal do júri, crimes contra a vida. E o que é o júri em si? Júri é uma instituição que a Constituição colocou a partir de 88 dessa, né, maneira, que pessoas de boa índole, sem responder processo criminal, conhecidas da sociedade, né, tem ali título de eleitor, pessoas que são conhecidas daquela sociedade, elas são escolhidas para fazer parte do tribunal do júri. Na cidade de Mariporã, tá? É feito um sorteio dessas pessoas, então eles pegam, sei lá,
uma lista de funcionários públicos, uma lista no TRE, que é o Tribunal Eleitoral. Pessoas se inscrevem, você pode se inscrever no Tribunal do Júri, você pode ir no fórum lá e falar, olha, eu quero ser jurado. Você pode. Então é feito um sorteio, 25 pessoas são sorteadas, que são os jurados, e mais 10 pessoas de suplentes, que chamam. Que é caso alguém dos jurados falte, 10 pessoas entram. Vamos para o Tribunal do Júri, chega lá, é feita uma sessão solene, e são sorteados os jurados. Então, 7 pessoas da sociedade vão ser sorteadas para julgar aquela pessoa que cometeu um crime contra a vida, tá? Então, é sorteado ali na hora, as pessoas são escolhidas, promotor e advogado podem negar uma ou outra pessoa, assim, não há fundamento. Olha, não quero, ou não tenho necessidade, não quero. Obviamente, você não vai falar não quero, mas você vai, olha, dispenso, né? Muito obrigado, dispenso. E aí 7 pessoas são escolhidas. Número ímpar, né? Para ter ali uma votação. E tem-se o Tribunal do Júri. E o Tribunal do Júri é o mais perto que a gente chega do Tribunal americano, sabe? Quando o promotor fala, um advogado fala, e aí você fala para os jurados. E nesse caso, o juiz ele só dá a pena, ele não condena. Quem condena são os jurados. Então, a função ali do promotor e do advogado é mostrar as teses. Olha, o promotor vai chegar e falar, eu acredito que ele seja o culpado. O advogado vai falar, olha, eu acredito que ele seja inocente. Os jurados vão pegar as provas e tudo que foi falado e julgar. Julga-se como? Vai para uma sala, cada jurado tem um papel na mão, sim ou não, e são feitas perguntas. Olha, essa pessoa praticou o crime? Sim ou não? Aí o jurado vota. Olha, essa pessoa, ela deve ser absolvida? Né? Sim ou não? O jurado vota. Para a contagem no 4. Né? Então, 4 votos favoráveis ou negativos para a contagem. E aí passa para a próxima pergunta. E por que 4 votos? Para não saber, para ficar muito seguro para os jurados que não foram todos que votaram. Então, quando eles saírem de lá, não sabe quem votou. Não dá para saber. Porque se fosse os 7, a gente ia saber, olha, os 7 condenaram. Então, por segurança deles, tira-se esses 7, fica só 4 votos. Chegou no 4, para. E isso é o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri normalmente acontece em todas as cidades, só basta ver data, horário, essas coisas, e é aberto ao público. Então, qualquer um pode chegar no fórum, ver lá, olha, hoje vai ter um júri e eu quero participar. Tanto que júris muito famosos tem muita gente. Eu lembro que quando eu estagiava na Barra Funda, eu assisti o júri do Carandiru, o júri da Elise Natsunaga, o júri... eu não me recordo agora, um júri bem famoso. Então, por exemplo, o júri da Suzane von Richthofen, dos Nardoni, são abertos. Então, qualquer pessoa pode chegar e assistir. Hoje eu quero assistir um júri. Você pode ir lá e assistir. Ele é muito, assim, cadenciado, meio jurídico. Então, no começo acaba sendo um pouco maçante. Você precisa estar muito com vontade mesmo de assistir, porque não é rápido. Via de regra, o júri demora ali, no mínimo 6 horas, 8 horas de júri. Um júri que vai ter quase todas as fases, né? Eu já tive júri que durou quase 12 horas. Mas você pega o do Carandiru, por exemplo, ele durou 7 dias. Nossa. E o jurado? O que o jurado faz? Vai pra casa? Não, o jurado tem que ficar lá. Ele dorme no fórum ou ele dorme num hotel. Eles não podem se comunicar sobre o caso e nem com ninguém de fora. Então, quando eles entram pro júri, eles desligam o celular, não se comunicam com mais ninguém. E entre eles não pode se falar sobre o caso. Pode falar, hoje tá sol, né? E o São Paulo, e o Corinthians. Mas sobre o caso eles não podem falar. E aí, ficou legal? Ficou bacana? Vocês interessam? Nossa, é um mundo, a gente tá até inserido na história, né? Exatamente. E qual é o peso do voto deles? Assim, mesmo assim, o juiz tem o poder, a decisão, ou não? É o júri todo que vai decidir? Exatamente, é o júri. O júri ele vai decidir se ele é inocente ou culpado. Nossa. O juiz só dá a sentença, a pena. Então o júri chegou lá e falou, ele é inocente. O juiz vai pegar e dar a sentença, ele é inocente. O júri falou, não, ele é culpado. Então, o juiz vai pegar e falar, ele é culpado, a pena é de tantos anos. A função do juiz no júri é presidir, né, o júri. Então, olha, tá acontecendo ali um atrito, ou, sei lá, o jurado tá conversando, o juiz faz a presidência do júri. Mas a função do juiz é só sentenciar, nos casos de júri. Aí você falou o poder desse voto, né? O mais difícil no júri, eu sempre brinco, é quando é 4-3. Porque todos os votos foram abertos e você sabe que um jurado ou absolveu ou condenou. E aquele um voto tem todo o poder sobre todo o tribunal do júri. Obviamente que, se fosse um juiz também, apenas um juiz decidiria.
Mas é muito pesado você imaginar, poxa, a vida de uma pessoa e a liberdade dela foi decidida por um voto. Pensei nisso agora. Por um voto, que pode ser que não entendi a tese do promotor, então eu vou absolver ele. Ou não gostei desse advogado, porque eles não fundamentam. Você não precisa fundamentar o que você tá votando. Você tem convicções, então as suas convicções vão demonstrar ali o seu voto, né? Então, olha, minha convicção, né, pelo que eu tô vendo do processo, ele é culpado, ele é inocente, aí você vota. Mas você não fundamenta. Então, estou votando porque o promotor falou isso, porque o advogado falou isso. Não, ele só vota. E aí isso abre uma margem, assim, gigantesca para coisas muito difíceis, né, no tribunal. Muita injustiça pode ocorrer para os dois lados, né? De você ver, poxa, uma pessoa foi morta, o criminoso foi inocentado porque uma pessoa votou. E ao contrário, uma pessoa inocente está sendo condenada porque uma pessoa votou. E aí o tribunal do júri, mas óbvio, eu acho que é uma instituição muito boa, é algo que chega mais perto da sociedade, né? A sociedade, ela tá respondendo ao judiciário e ela tá falando, olha, eu repudio essa prática, eu repudio os homicídios, é uma resposta da sociedade. Mas tem alguns pontos que são soltos, assim, no tribunal do júri, que é uma responsabilidade de um jurado, né? Muito grande, muito grande. Eu não tinha ideia que era Eu também tanta. não. Eu pensei que o juiz... igualzinho o modelo depois- americano, né? Muito parecido. Não Eu tinha pensei ideia que o era juiz assim, tinha não. um percentual de poder de decisão na minha Ah. cabeça. Muito A legal. única coisa diferente do americano, acho que eles não votam unânime, né? O americano, salvo engano, todo mundo tem que decidir junto e uma pessoa representa. Nesse não, 4-3 já... Modelo, Bem interessante. né? Sim, bem interessante. E tem muito aquela rixa, existe realmente rixa entre promotor e advogado criminalista? Ou a relação é boa? Porque a gente vê, né, mundialmente, Eu né, se acredito diz que de o uma Alan rixa. pensou, porque assim, tá vindo muito. Agora a mídia, né, tudo sai na mídia. Então já vimos relatos de, infelizmente também, né, de promotores de justiça serem muito agressivos com os advogados. Algumas mulheres também com ofensas, mas ontem eu vi uma gravação que o promotor ele foi pra cima do advogado e falou: sai daqui, seu defensor de bandido, você é bandido também. Eles podem fazer isso? Vamos lá. Calma, calma. Era o dia da polêmica, a gente Eu falei avisou. que era polêmica. Vamos lá. O tribunal do júri, ele é uma instituição a par, assim, Normalmente vocês vão ver essas brigas no tribunal do júri. Você não vai ver uma briga de advogado e promotor numa, né, uma audiência de tráfico, não. Normalmente é no tribunal do júri. Por quê? O tribunal do júri, ele quase que isenta as partes de uma responsabilidade criminal quando elas estão falando. É mais ou menos assim, olha, no tribunal do júri você tem isenção quase total de criminalizar, óbvio, né? Eu já vi tribunal do júri em que o advogado ofende uma mulher, ofende a sexualidade, ofende raça, aí ultrapassa. Mas a partir naquele palco, né, colocando bem entre aspas, promotor e advogado têm a mesma estatura. Então, uma discussão ou um calor maior vai fazer com que os dois estejam no mesmo lugar. Do tribunal do júri, eu acho que vai muito de caso para caso. Nunca me desentendi com promotores, salvo uma promotora da comarca que sempre tinha atrito, mas aí ela sempre tinha atritos em outras audiências também, não era exclusivo do júri. Mas no júri eu tento ser muito técnico, assim, pra não ocasionar isso, sabe? Nenhum ataque que um promotor possa me fazer pode me tirar a estrutura daquilo que eu tô falando, sabe? E se a função, o jeito dele promover a justiça é brigando, acusando ou desrespeitando um advogado, a justiça não vai ser feita. Já vi jurados que gostam desse tipo de atuação, de mais incisivo, de briga, de não sei o quê, mas já vi também o contrário, advogados que ofendem promotores. E hoje na internet a gente precisa ter muito cuidado, assim, muito cuidado, não defendendo os amigos promotores, mas precisa se ter cuidado de recortes de vídeo. Então, normalmente, quando se tem ali um vídeo de uma briga, tem que se analisar o contexto geral daquela briga, onde que ela iniciou e aonde ela terminou. Se quem iniciou foi um advogado, se quem iniciou foi o promotor, se os ânimos já estavam alterados. Eu já vi processo em que o promotor e o advogado eles saem na mão. Aí é absurdo, assim. Caramba. E o juiz faz o Não, quê? acabou o júri, todo mundo sai, remarca, Deus. cada um responde administrativamente por seus atos, mas é absurdo.
assim, você imaginar que os representantes do Poder Judiciário, promotor e advogado, eles perderam, assim, descompensados, né? E eu acho que deve responder criminalmente, assim, uma pessoa que ela agride um promotor, agride um advogado, ela deve responder. Mas é isso, tem que se analisar, principalmente hoje, com as redes sociais, esses recortes, às vezes, que se tem de um promotor brigando, porque se você procurar alguns promotores, você vai ver advogados brigando com eles. Então é mais esse recorte que hoje em dia sempre existiu no júri. Foi o que eu falei, você vai num júri lá na Barra Funda, vai ter promotor brigando com advogado. Porque é isso, são ideias que estão sendo postas, sabe? Tem advogados mais enérgicos, tem promotores mais enérgicos, pessoas, elas... Você está defendendo uma ideia, então às vezes ultrapassa, mas o que não pode é você ultrapassar a ponto de agredir, a ponto de ofender, porque aí você ofende, você perde a sua razão, sabe? E aí quando você perde a sua razão, às vezes até para os jurados ficam um pouco receosos, né? Tipo, pô, por que o advogado tá brigando com o promotor? Por que o promotor tá brigando com o advogado? Então tudo isso é um contexto geral que tem que se analisar se vale a pena. Dos júris que eu fiz, nenhum eu me desentendi com o promotor, porque o advogado ele também pode atuar ao lado do promotor, né? Como assistente de acusação. Então também teve advogados que eu já atuei contra, também não me desentendi. Muito por isso. Porque eu acho que quando você ataca fora dos autos, né? Fora daquilo que tem no processo, óbvio, né? Chega lá, o advogado tá falando uma mentira, o promotor tá mentindo no caso. Aí você tem que ser mais incisivo. Mas quando ultrapassa os autos, você já perdeu a razão. Então, eu acredito muito nesse sentido. Ocorrem brigas, né, desentendimentos, normal, porque são ideias postas completamente, às vezes, antagônicas, né? Um tá pedindo a condenação, outro tá pedindo a absolvição, e aí tem esse atrito, né? Mas eu não sei se hoje ainda é necessário, eu acho que o tribunal do júri ele vai mudando com o tempo, e hoje você vê muitas pessoas muito técnicas, pessoas que demonstram que tá nos autos, e a outra demonstra e acabou. Porque eu acho que é isso, né? O tribunal do júri não é um teatro ali para você defender os seus ideais. E às vezes ocorre, né? Tanto promotor quanto advogado defender os próprios ideais ali. E infelizmente ocorre essa palhaçada. Agora, levando para o âmbito um pouco da sua vida pessoal. Nós hoje percebemos que nada mais a gente resolve na boa nessa vida. É tudo na briga. Então você vai comprar uma passagem aérea esses dias. Tivemos problemas. Daí você já começa. Mas eu vou te processar, já ameaça pra processar. E qualquer outra coisa. Tudo hoje em dia é assim. Nada mais você consegue resolver como antigamente. Conversar, explicar, ser atendido por uma pessoa, né? Não por uma central. E resolver a situação. Hoje é difícil. As empresas não têm nem canal mais de saque e ouvidoria. Não sei o que está acontecendo. Exato. Mande um e-mail, né? É isso. Você, como advogado, usa realmente de dar carteirada, usa de instrumentos realmente, às vezes, legais para conseguir resolver essas questões da nossa vida, do dia a dia? Minha esposa, se estiver assistindo, não me deixa mentir. Eu fujo de uma briga. Você jura? Qual é o nome dessa esposa? Paloma. Paloma, um grande beijo. Eu senti sua falta aqui hoje, viu? Eu fujo de uma briga judicial, de qualquer coisa. Uau. Do lado contrário, minha esposa, né, usa do benefício. Meu marido é advogado. Ah, do marido Pô, dela. meu marido é advogado, pô. Mas eu evito, porque eu acho que, assim, o judiciário... é muito complicado, sabe? É muito complicado você mover uma ação que vai demorar, às vezes, 5 anos para você ouvir da companhia aérea que você vai ganhar 2 passagens. É muito difícil, Não é? né? E aí eu falo, poxa, será que compensa, assim, todo o meu desgaste? Porque aí eu estando dentro, eu sei o quanto demora, o quanto é chato, o quanto, ter que entrar com uma ação, e aí você justificar porque você tá entrando com aquela ação. Não tenho nenhuma ação, né, no estilo Pablo Marçal. Se você achar uma ação... Uau, Gui. Não, eu nunca entrei, Gente. nunca entrei com nenhuma ação. Eu evito ao máximo, assim, evito. Por causa disso, eu acho que o judiciário ele é muito abarrotado de coisas. Óbvio, PROCON, essas coisas a gente já teve que manejar, mas ação diretamente no judiciário eu evito por conta da demanda do judiciário. O judiciário hoje também ele tem muita demanda. E é isso que eu falei, você vai demorar às vezes 3, 4 anos para ter uma resposta judicial, que uma reclamação no PROCON, ou até no Reclame Aqui, vai ser mais efetiva, vai ser mais rápida. Porque empresas não querem um nome no Reclame Aqui, empresas não querem um nome no PROCON. Muito mais que um processo judicial que a empresa larga, fala, depois eu vejo isso aqui, deixa correr. E aí é isso. Caso, né? Achar a empresa, a audiência de conciliação que eles não querem conciliar. Então vai muito, muito do caso, assim, de eu não buscar o judiciário. Obviamente, não que nunca vai acontecer, nada do tipo. Mas eu acho que sempre que dá pra evitar, eu evito.
Tô chocada. Eu pensei que ele ia falar o processo até, sei lá, o poste. Eu pensei, lá da você rua. advogado ia processar todo mundo. Pisou no meu pé, vou te processar, amigo. Tá ficando louco? Eu pensei, viu? Olha, me enganou bem. Olha, só bom saber, né? Acho que quando você tem um poder, você não usufrui dele. Depende, né? Acho que depende, viu? Depende. E me conta, quando uma pessoa normal, que não tem histórico aí de criminoso, deve procurar um advogado criminalista? Quando ele deve se sentir assim, agora é hora de eu acionar e ir atrás? Perfeita pergunta. Normalmente, eu sempre brinco, principalmente advogado criminal, né? Ninguém procura um advogado criminal pra fazer churrasco, né? Quem dera, né? Ninguém me manda um WhatsApp falando, pô, doutor, acordei hoje e vou te pagar um rodízio. Não vai, né? Normalmente as pessoas procuram um advogado criminal ou quando já receberam uma intimação policial. Então é o que eu sempre falo, não vá na delegacia sozinho. Delegado não é psicólogo, pra você ficar falando tudo pra ele sem um advogado. Escrivão de polícia não é seu amigo. Investigador não é seu brother da balada, né? Porque as pessoas às vezes falam, não, doutor, olha, recebi uma intimação, mas eu tenho um amigo que é policial, que é conhecido de não sei de quem. Procura um advogado. Vai com um advogado, levanta o que tem lá, vê se não tem um mandado de prisão, levanta tudo e aí você vai à delegacia. Então, intimação da delegacia, intimação do judiciário, olha, você está respondendo um processo criminal. Porque é isso, sabe? Às vezes a gente tá vivendo e a gente nem sabe, né? Uma pessoa foi lá e entrou com um processo. Olha, fiquei ofendido com um vídeo, né, do Rioscast. Fiquei ofendido, vou entrar com uma ação aqui. Pô, vocês nem sabiam, mas aí vocês agora estão respondendo um processo criminal ou judicial, qualquer coisa do tipo. Então, sempre, delegacia, judiciário. Existe hoje, né, até no criminal mesmo, que se chama compliance, né? Que é quando o advogado criminal, ele começa a atuar pelas empresas para evitar com que elas pratiquem crimes. Então, desvio de dinheiro ou empresas que têm muito contratos com os órgãos públicos, né? Pô, aquela empresa ela tem vários contratos. Então, para que ela não pratique crimes de desvio de verba ou qualquer coisa, o advogado ele atua de forma preventiva. Não existe advogado criminal preventivo fora empresas, tá? Então, o cliente nunca vai me procurar falando, doutor, quero praticar um crime. O que eu faço? Não faz, né? Não pratica o crime. Posso te pagar antes de praticar um crime? Não. Posso te ligar antes? Não faz. O compliance ou o preventivo é anterior, né? E normalmente é para empresas. Então, empresas também podem procurar um advogado criminal para ter essa estrutura de compliance. Sempre quando for intimado para prestar alguma coisa e, óbvio, quando se sentir vítima, sabe? Todas as pessoas elas vão ter ali o poder judiciário ao lado dela, mas, poxa, eu não tenho contato com o promotor, eu não tenho contato com o judiciário, posso procurar um advogado? Pode. E o advogado vai atuar como assistente de acusação para você como vítima ou até como autor, né? Se você foi ofendido ali na moral, calúnia, difamação, injúria, são ações que é o advogado que maneja elas. Então, vítima pode procurar advogado, réu pode procurar advogado, empresa pode procurar advogado criminal. São todos esses âmbitos que pode se atuar um advogado criminal hoje. Bem interessante. É bom que a gente tenha essa visão, né? De precisa ser intimado, precisa receber, ou no caso, atropelou alguém, alguma coisa, aí dá pra, antes mesmo de você ser acionado, aí você pode procurar, né, num caso como esse. Sim. Né, que nem você falou várias vezes do atropelamento, eu fiquei com isso daí na cabeça. Mas se atropelar alguém, precisa esperar chegar, né, a cartinha da delegacia? Não, aí você já pode procurar, né? Já pode procurar. Não, maravilha. E me conta, teve alguma ação até hoje que você não aceitou? Que você, né, foi chamado lá pra proteger a parte e não aceitou por algum motivo ético, motivo pessoal? Olha, tem uma ação, um processo criminal que eu recusei porque era um processo famoso na comarca lá de Mariporã, em que uma adolescente havia sido morta e estuprada por uma pessoa. E logo que ela estava desaparecida, eu conversei com a família para atuar como assistente de acusação. E aí, quando foi encontrado, o réu foi denunciado, me indicaram o réu para eu ser defensor dele. E aí eu não pude atuar e talvez eu nem... Era um processo que me chocou um pouco, assim. Ela foi morta, estuprada, então é um processo que me chocou um pouco. Mas
outros casos, assim, eu sempre analiso, né, a situação, se vale a pena, se não vale. Financeiramente, se vale a pena, se não vale. Qual caso você não pegaria? De qual tipo de crime? Não tem. Não tem. Acho que talvez esse muito específico, assim. Óbvio, eu sempre... Todo mundo tem seus princípios, né? Acredito que quando eu tiver filho, talvez casos de estupro de vulnerável, esses casos passem a ser mais excluídos da minha advocacia ou até indicando para outros colegas. Mas atualmente nenhum caso é tão chocante que não possa ter uma defesa, porque, querendo ou não, alguém vai defendê-lo, né? Seja a Defensoria Pública, seja eu. Então vai depender muito dessa análise. Hoje, nenhum caso me afeta emocionalmente a ponto de eu não pegar, né? Muito por causa disso, porque hoje eu tento não me vincular emocionalmente com nenhum caso. No começo era mais difícil, né? Você pega lá um processo e fala, meu Deus, E olha... como você se blinda, assim, Gui? Até pra dar um toque para as pessoas que estão iniciando na advocacia ou que às vezes já iniciaram e mexe muito com o emocional. Você tem uma religião, né? Você faz terapia. Como funciona isso, né? Na prática. Uma boa pergunta. Trabalho emocional. Uma boa pergunta. Eu sou cristão, tá? Como você perguntou como que eu me blindo disso. Hoje eu olho processos de forma muito técnica. Então, para mim, eu não posso entrar no processo e ser parte daquele processo. Então, quando uma família me procura, não é tudo que eles me falam, né? Eu não posso acreditar em 100% do que eles me falam, porque eles são parte, né? Eles querem influenciar de alguma forma no processo. Eu sou o advogado que representa aquela pessoa. Então, se aquele processo eu represento aquela pessoa, seja, né, um homicídio, a pessoa matou a outra, eu sou um representante daquela pessoa, mas não fui eu que pratiquei esse ato. Então, se não sou eu que pratiquei o ato, eu não posso me apegar às mazelas daquela pessoa que praticou. É isso que eu levo pra minha vida. Eu não posso me apegar às dores do meu cliente, porque se eu me apegar... Imagina, você tem, sei lá, 200 casos, são 200 dores que você vai ter, né? E isso acaba te machucando, né? Querendo ou não. Você vai dormir pensando em caso, você vai acordar pensando em caso. E isso, com o tempo, foi melhorando, assim, né? Antigamente, eu chegava em casa e ficava vendo o processo, andamento de processo. Então, hoje, eu tenho um pouco menos dessa influência, né? Até de trabalhar de casa, eu evito alguns horários. Olha, a partir desse horário eu trabalho, até esse horário. Óbvio, né? Foi o que eu disse. Alguém me liga 2 da manhã, não atendo. Não é isso, né? Mas é nesse sentido. Eu não posso me apegar às mazelas do meu cliente, porque senão a saúde mental vai embora e aí eu não consigo fazer um bom trabalho, né? Porque aí eu tô influenciado e aí eu acho que só a verdade dele é a verdade. Eu tenho que ser técnico, porque do contraponto, o promotor é técnico. Ele não vai se apegar às mazelas, porque ele tem 1000 casos passando por ele todo dia. Então, se você não é técnico, você acaba se influenciando pela dor daquela pessoa, a dor daquela família. Então, você passa a ser técnico, olha, analisa. O que você me trouxe faz sentido? Eu vou usar. Várias vezes, as pessoas me trazem provas que eu falo, olha, isso aqui não compensa a gente usar, por causa disso, disso e disso. Agora, se eu estou influenciado, eu falo, vamos usar. Vamos juntar print de WhatsApp, vamos juntar foto no Instagram, vamos juntar que a pessoa usava droga em 1978... Não faz sentido pro processo. O juiz não quer saber isso. Então, eu, como advogado, eu tenho que me desapegar, né, desse lugar de parte, porque eu não sou parte diretamente, a parte é a pessoa, eu sou um representante daquela parte apenas. E aí, quando eu me desapego, fica muito mais fácil de trabalhar, né? Muito mais fácil. Fica a dica aí, pessoal. Acho que Exatamente. muito do tempo criar maturidade, né? Sim. Que nem... Eu tenho um amigo meu que ele virou médico, ele contou na faculdade ainda. A primeira vez que ele foi abrir um corpo, ele vomitou e desmaiou. Nossa. Ele falou que depois de 5 anos na profissão, ele já tava comendo sanduíche e pondo em cima ali modo de dizer, mas Sim, que foi criando, né? Então, tudo na vida a gente cria frieza, né? Tem que acostumar pra poder trabalhar. Senão, o que você falou, você fica muito desestabilizado, todo caso se for levar pro âmbito pessoal. Sim. Mas bem interessante. Gui, a gente vê que é uma profissão que vai muito além do que a gente imagina. Por mais que a gente tenha até familiares, amigos próximos, mas a gente nunca tinha ouvido relatos mesmo do dia a dia, né? Eu tô bem impactada. O pessoal conta uma curiosidadezinha, mas nunca entra nos Sim, meandros aqui, como você. Acredito que o pessoal de casa deve estar adorando, né? Exatamente. Espero.
muita curiosidade que a gente Sim. tem, porque é muito midiático e você tá respondendo todas aqui. Agora, vendo por um outro lado, para quem pensa também em ser um criminalista, a gente viu várias vantagens, a parte financeira é boa, né? Bastante, vários clientes. Mas e o lado negativo? Qual o lado hoje que você vê negativo na profissão do criminalista? De maior dificuldade que você encontra nela? Tá. Eu vou responder essa pergunta com uma pergunta que normalmente eu recebo. Ser advogado criminalista é perigoso? Né? Você não tem medo? Vocês iam fazer, não, né? Você não tem medo de ser advogado criminalista? Olha, eu sempre falo, né? E aí é um tom bem jocoso, assim. Eu tenho medo de doido. O meu cliente, ele tá respondendo a um processo. Ponto. Agora, mas você não vai morrer, você não tem medo de que ele te mate se ele não sair. Eu tenho que ser muito franco com ele. Eu tenho que ser completamente transparente nesse ato. Se eu chegar pra ele e falar, olha, você pode ser condenado, você pode ser absolvido, você tem várias opções de atos nesse processo, ele já vai saber, sabe? É como um investimento, né? Você chegar e falar, olha, você tem esse risco, você é mais conservador, então tem menos risco, mas você vai ganhar menos. O cliente é a mesma coisa. Alinhar a expectativa. Isso, é alinhar a expectativa. Não concordo, eu gosto de advogado, com todo respeito, que vende sonho. Tudo bem. Vai ter pessoas que gostam, né? Não, eu vou tirar seu filho em 2 dias. Vou tirar seu esposo em 1 mês. Assim, nunca. Um caso, há pouco tempo atrás, que eu tive, que eram 3 advogados, a gente foi na delegacia, posteriormente teve audiência de custódia, que chama, que é no dia seguinte, né? Os 3 advogados, tanto eu como os outros 2, acreditávamos que todos os clientes iriam sair. Porque era um caso muito tranquilo, a pena não era alta, todos primários, residência fixa. Todo mundo vai sair no dia seguinte. Ninguém saiu. E eu sempre deixando eles alerta. Olha, tem possibilidade de sair, a possibilidade é grande, mas se você cair com um promotor um pouco mais difícil, um juiz um pouco mais casca grossa, vocês podem ficar. E deixar muito alinhado. Porque é isso. Eu não posso também prometer Deus e o mundo, mas eu também não posso desanimar meu cliente a ponto dele... Pô, então, para que eu quero um advogado se o advogado não vai me ajudar? Parte negativa. Segurança não é uma parte negativa, nunca sofri ameaça de cliente, nunca sofri nada que eu possa falar, meu Deus, eu vou sair da área criminal, nada mesmo. Eu acredito muito que cliente é isso, se ele tá alinhado, se você não mente pra ele, se você não erra para com ele, não tem nem motivo, você é advogado dele, né? Agora é isso, não, prometi que ele vai sair, ele não saiu, você corre um risco. Cobrei 10 mil dele e 20 mil da família. Você corre um risco. Então, ser muito verdadeiro com o cliente te deixa tranquilo com a parte de segurança. Partes negativas da advocacia criminal. A resposta do judiciário para os pedidos do advogado criminal são muito baixas. Então, via de regra, é que você tenha que recorrer muito, que você perca muitas ações. Não é um glamour, né? Não é algo glamourizado de, olha, solto 30 clientes por mês. Se você vê isso, a pessoa tá mentindo, tá? Assim, falo com tranquilidade. Não, todos os meus clientes no mês passado foram soltos. Então, eles estavam pra sair já, né? Porque o judiciário, ele tem uma postura muito rígida com crimes, tá? Por mais que, às vezes, seja vinculado que o juiz solta, a polícia prende, o juiz solta, a regra é o contrário, né? Normalmente, você pega crimes de tráfico, roubo, homicídio, Maria da Penha... As pessoas ficam presas e respondem o processo inteiro presa, são condenadas. Então, eu acho que a resposta do judiciário para aquilo que a gente faz demanda um pouco... É a parte mais difícil, assim, para mim. Porque você parece estar enxugando gelo no sentido de você estar trabalhando para receber não, sabe? Então, sei lá, fiz um pedido, o juiz negou, tenho que recorrer para o desembargador. O desembargador negou, tenho que ir para o STJ. O STJ negou, tenho que ir até o STF. Ou dentro mesmo ali... essa dificuldade do advogado de, às vezes, conseguir uma decisão positiva ou negativa, às vezes com tudo mostrando, olha, meu cliente tem provas, tem isso, tem aquilo, e o juiz condenar. E você fala, poxa, vou ter que recorrer. Um negócio que já estava na cara que não era. Então, eu acho que a resposta, às vezes, demorada, que às vezes demora, e a resposta negativa. O que é comum, acho que todas as áreas também passam por isso, mas o criminal fica mais evidenciado, que a regra é normalmente você ter que lutar bastante para você conseguir uma decisão positiva. Acho que é o que mais me pega assim no criminal hoje, é isso. Tipo um super-herói, né? Tipo um super-herói. Sua família sempre apoiou sua decisão? Principalmente, agora vou ser criminalista. Sua esposa, como foi isso, assim? Olha,
A gente quer saber esse ímpeto claro. pessoal, porque às vezes a mãe, não, o que você tá fazendo? Ou o pai, enfim, é a esposa que sofre também junto, né? Quando eu já, como eu disse, né? Eu tava na área criminal desde o início da faculdade, então eu sempre evidenciei que era uma área que eu seguiria. Nunca foi dúvida, assim, ai, será que eu vou pro trabalhista? Não, evidenciei que era isso. Nos 2 primeiros anos de advocacia, eu fazia tudo. Então, fazia, né, família, criminal, divórcio. Porque começo da advocacia não tem como. Se você nichar, ninguém te conhece, não tem como. E aí, quando eu determinei, falei, não, vou ser advogado criminalista, eu ainda tava namorando, minha esposa brinca até hoje. Não, no começo eu tinha um pouco de medo, né? Mas depois eu fui entendendo como que é a função, qual que é a função do advogado, e aí eu fiquei mais tranquila e tal. Mas sempre me apoiou, minha esposa sempre me apoiou. E eu sempre falava pra ela, eu era muito incisivo, de olha, eu ainda faço tudo, mas em determinado momento eu vou ser, e com todo respeito, né? Eu vou ser o melhor advogado criminal da minha cidade. E eu quero ser. Não é algo assim, ai, será que... Não, eu quero ser. Pode ser que hoje eu tô entre os melhores, né? Precisa se analisar essa questão. Mas de reconhecimento e dessas coisas, eu acredito que eu tô entre os melhores e mais conhecidos no sentido de, olha, preciso de um advogado criminal. Bem provável que eu seja essa pessoa. Ai, preciso de um advogado de família. Eles já não vão me procurar. Porque é isso, eu nichei e eu sempre quis. Então, a família e minha esposa, né? Ela sempre entendia esse sentido de, olha, ele vai ser, então não tem como, né, fugir disso, né? Porque eu já dava indícios que seria. Bom saber, né? Porque às vezes tudo que acontece lá, a gente tá junto como família, né? Sim, todo Saber mundo... com esse turbilhão de emoções que passa essa profissão de vocês, né, Gui? Sim. Agora a gente vai para o momento mais aguardado do podcast, que é o nosso momento Rios Bate-Bola. Eu vou te falar 10 palavras aleatórias ou frases, você pode me responder como vier no seu coração, na sua mente. Vou preparar a caixa de lenço para ele, vai que ele se emociona, né? Eu vou começar com a palavra, Gui. Deus. Deus. Meu tudo. Família. Minha base. Um sonho. Caraca, que difícil. Falei. É aquela questão, né? Não, eu tenho vários. E aí não chega a lugar nenhum. Eu acho que dar uma vida boa pra minha família. Já teve algum caso midiático, enfim, que você falou assim, nossa, eu queria ser o advogado daquela parte? Ah. Fala um pra nós que a gente tá curioso. Agora? Agora. De pronto? Que vem na sua cabeça, assim, o que você queria ter atuado. Eu acho que da Elise Natsunaga, que ela acabou matando o marido ali, e eu achei que foi muito boa, assim. Um caso muito bom, assim. Onde o Guilherme se imagina daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos? Eu acho que com um escritório bem grande, bem grande, atuações em outros estados e uma família com 2 filhos. Conta pra nós, Gui, uma superação que você olha pra trás e fala, eu sei como eu superei aquele obstáculo. Olha, eu acho que toda a estrutura, né? Eu cresci num bairro um pouco mais periférico, estudei em escolas estaduais, públicas, né? E aí, quando eu vou pra faculdade, eu faço uma faculdade de não tanto renome, mas eu consegui me formar, né? Eu acho que isso foi uma superação. E hoje, pra mim, a maior superação é eu conseguir fazer um mestrado numa faculdade federal. Pra mim, eu não imaginava. Eu olhar pra trás falando, não é possível que aquele menino lá atrás, pequeno, ele nem imaginava que a educação poderia abrir tantas portas, assim, como abriu e tem aberto, assim. Pra mim, acho que é isso. Já teve algum momento da sua carreira que você pensou em desistir como advogado? Ou nunca passou isso pela sua cabeça? Eu acho que no começo. O começo é muito difícil, assim. E até uma questão para as pessoas que estão começando. Se você consegue superar os até 3 anos, assim, da sua advocacia autônoma, né? Você consegue... Já com a carteirinha na mão. Já, Você, me formei esse ano que vem, vai. Me formei em 2025. Se você consegue superar e continuar advogando até 3 anos, você consegue, né, superar as dificuldades. Eu acho que no começo eu pensei muito em desistir, já tentei estudar para concurso, porque é isso, é muito nebuloso, assim, é muito perdido, né? Porque eu nunca tive advogado na família, então eu saí da faculdade e falei, e agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Eu abro meu escritório, eu fico em casa, eu publico na internet, o que eu faço? Não sei. E aí eu acho que o começo foi muito difícil, que eu pensei, falei, pô, não dá para advogar é muito difícil.
E com o tempo isso mudou muito. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, assim. O que você almeja para sua carreira? Olha, uma questão... Eu tenho a carreira hoje de advogado, mas eu pretendo muito lecionar, né, em universidade, por conta do mestrado agora. Então, eu penso muito em expandir as duas, né? Lecionar e ter esse reconhecimento como professor. E como advogado, até expandir para outros lugares, até para outros estados, focalizar num tipo de atuação, porque hoje eu faço tudo, né, do criminal. Então, o meu sonho é focalizar só no tribunal do júri. Então, minha carreira, estruturar o escritório para ter outros advogados que eu possa atuar só no júri, fazendo sustentações ou indo para o tribunal, conseguir estruturar a ponto disso. Para mim, hoje, o meu foco seria esse. Quais valores para o doutor Guilherme Walter que são inegociáveis? A verdade acima de tudo. A verdade. Se você é verdadeiro com a sua esposa, com sua mãe, com seu cliente, não tem como dar errado sua vida, né? Se sua vida é fundamentada em mentiras, via de regra, você não consegue sobreviver, né, a isso. Ser verdadeiro, ser paciente. Eu tento muito ser paciente, até vocês brincaram, você não entra com ação. Porque eu evito muito. Eu gosto muito de negociar, eu não gosto de, sabe, ficar discutindo. Porque eu acho que a vida ela já é muito, muito conturbada pra gente ficar carregando, gastando energia com coisas que não vão nos ajudar, né? Então, ser verdadeiro, paciente, humilde, manso, tentar ser igual a Jesus. Amém! Amém! Tentar o máximo. Te admiro por isso, né? Eu admiro. Quando você recebeu o convite da Rios Investimentos, o que você pensou? Meu Deus, queria há muito tempo. Gosto muito de vocês, gosto muito do Rios. Pra mim, vocês têm feito um trabalho muito legal, de verdade. Tanto com o podcast, quanto com a empresa de vocês. Acompanho vocês já há um tempo. Temos amigos em comuns. O que, quando eu recebi, eu falei, que legal, que bom, tô muito feliz, porque era algo que eu queria muito mesmo, conversar com vocês um dia. Nossa, que estamos felizes, né? A gente conseguiu nessa agenda disputada um horário, né? Porque ele acabou de voltar da Europa, gente. Ele é um advogado chiquererésimo. Então, tava disputada a agenda dele. Então, demorou pra gente conseguir, mas deu certo. A gente se sente lisonjeado que você tá aqui com a gente, viu? Que bom, eu também. Agora, eu queria que você olhasse pra essa câmera, Gui, e desse um recado pro pessoal de casa. O que sentir o seu coração, que você deve remitir pro pessoal que te assistiu até aqui no podcast? Pessoal, uma questão que eu sempre levo comigo, né? Tudo na vida é difícil. Então, ser advogado é difícil, ser empresário é difícil, ser concurseiro ou concursado é difícil. Nós precisamos escolher o difícil que vamos levar pro resto das nossas vidas e que isso seja leve. Dificilmente leve, sabe? De acordar de manhã e a dificuldade que nós temos no dia a dia não prejudicar aquilo que nós temos para a vida. Então, se algo está muito difícil hoje na nossa vida, nós precisamos colocar aquilo no lugar certo e não gastar energia com algo que não vamos conseguir resolver, sabe? Então, que cada um escolha o seu difícil, abrace o difícil e faça o melhor dentro do que você pode. Porque eu acho que a vida é isso, né? Você fazer o melhor dentro das possibilidades que você tem. E, acima de tudo, independente de religião, colocar o Deus e Jesus no meio desses lugares, sabe? Que é isso que vai nos levar a lugares maiores, é isso que vai nos levar a ter um mínimo de fé no resto dos nossos dias, porque é isso que a gente precisa. Uau, eu acho que todo mundo esperava o Guilherme aqui, o monstro do criminal. Você vê uma pessoa com o coração tão lindo, né, em pouco tempo. Pouco tempo não, a gente já conhece o Guilherme há um tempo, né? Mas você vê nesse bate-papo aberto, ele transmitindo essa luz, que mesmo com tudo que acontece na advocacia, você consegue ver o melhor lado, todo mundo tem um direito, tem uma defesa. Isso é legal, do seu posicionamento, tanto pessoal quanto profissional. Eu queria que você deixasse seus contatos, qual a sua rede social, se você tiver WhatsApp, e-mail, site, para o pessoal. Eu vou deixar aqui, pessoal, detalhado na descrição do vídeo dele, todos esses contatos que ele passar agora. Perfeito. Eu vou focalizar só no Instagram, nesse primeiro momento, que é @dr.guilherme Walter ou Walter com W. Tá bom? Dependendo da região que você tiver, se você colocar advogado criminal, já vai aparecer minha foto. Ah, legal. Porque no Instagram ele me deu essa opção e aí normalmente aparece. Então, dependendo da região, você consegue me achar colocando advogado criminal, mas o Instagram é esse.
Gui, mais uma vez, em nome do RiosCast, em nome da Rios Investimentos, nós te agradecemos imensamente. Saiba que tanto a porta da nossa assessoria de investimentos quanto do nosso podcast estará sempre escancarada. A hora que você quiser voltar, vir aqui falar quando você já tiver 50 milhões de seguidores, vários casos criminais no Brasil. Dando aula pra todo mundo. Exato, eu mestrado quero que ele concluído. volte e será muito bem recebido. Obrigada, porque a gente sabe que a agenda de um criminalista é bem disputada. Obrigada por ter disponibilizado esse tempo para falar conosco. Sim, muito aqui obrigado pela sua presença, Guilherme. Gente, Foi um obrigado a prazer. vocês. Pra mim é uma honra de novo falando. Eu tava esperando muito esse convite. E que vocês possam também crescer muito. Espero vir aqui em um outro momento que vocês estejam aí estourados e muito reconhecidos com o podcast também. Ó, nosso maior reconhecimento de coração é trazer pessoas como você. Então, independente do futuro que a Deus pertence, né? A gente sabe que trazendo uma pessoa de luz, um grande profissional assim como você, a gente vai edificar outras vidas. Então, pra nós já é a maior recompensa, viu? Obrigada novamente. Obrigadão, gente. E você que assistiu esse podcast, você achou que isso aqui foi polêmica atrás de polêmica, já deixa seu comentário aqui abaixo, já encaminha esse vídeo para as pessoas que você acha que precisam ver essas mensagens, que procuram um criminalista, ou às vezes acham que eles só defendem bandidos. Vocês viram que esse paradigma tem que acabar hoje aqui, né, Alan? Sim. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, já aperta o sininho aqui, já se inscreve, ative as nossas notificações, que semana que vem tem mais e semana que vem também a gente promete um conteúdo diferenciado, viu? Aguardem! Deem sugestões também de assuntos polêmicos que vocês gostariam que nós tratássemos. Por favor, um grande beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Um grande abraço.